Então, quais são ações que o pequeno empresário pode tomar para contribuir na sustentabilidade? Os países se juntaram, se reuniram, as principais potências do mundo, e colocaram alguns objetivos para cumprir até 2030. Isso. A gente está chegando, né? Você tem alguns desses objetivos que você saiba que já foram cumpridos e alguns que você olha e fala, ó, esse aqui eles vão ter que acelerar muito para conseguir chegar. Porque o maior desafio da sustentabilidade, o ESG hoje, Guilherme, é a mentalidade das pessoas. É a cultura. O que são essas mentiras verdes? Qual que é o termo em inglês que é mais famoso aí no mundo, no meio do sustentável? E quais são as mentiras verdes que o pessoal compra? E na COP30 desse ano, tem algo que você possa destacar? Alguma coisa que foi falada, alguma lei que foi definida, um acordo que foi feito? A parte da sustentabilidade hoje é o que nós estamos fazendo que vai comprometer a geração futura. E quando a gente fala de ESGs, quais são essas ESGs? O que significa e quais são o que as empresas precisam estar atentas, né, para conseguir cumprir todos os objetivos e as regras e as leis que o governo, não só brasileiro, mas o governo mundial coloca? Porque nós não sabemos como que vai ser o ar que a gente respira hoje. Nós não sabemos como que vai estar a água potável que a gente tem hoje. Nós não sabemos como que vai ser a energia que a gente tem hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema espetacular que eu estava ansioso para ter aqui no programa, que é sobre sustentabilidade. E para isso, o nosso convidado é meu amigo Marcos Freitas. Seja bem-vindo, Marcão. Muito obrigado, Gui. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso em te receber. E antes de eu passar a palavra para o Marcos, para ele poder se apresentar e falar um pouquinho sobre da onde que vem todo o conhecimento dele sobre sustentabilidade, é claro que a gente vai falar sobre a nossa patrocinadora, a nossa parceira T-Flow. T-Flow, empresa de moda masculina. E você que já acompanha os episódios, você já sabe que aqui no Growcast você tem 3 possibilidades de aproveitar aí os benefícios da T-Flow. O primeiro, nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você apontando a câmera do seu celular, você vai falar com o time da loja T-Flow aqui do Iguatemi de São José do Rio Preto. E usando o cupom GROW15, você tem 15% de desconto para renovar teu guarda-roupa. Então tem camiseta, camisa, calça, short, chinelo, tênis, sapato, tem tudo que você pensar, boné, meia, cueca, tem de tudo. E com o cupom GROW15, você já garante que você vai chegar aí nas festas de final de ano bem alinhado, bonito e elegante. A segunda opção é para você que tem uma loja multimarcas e quer revender T-Flow, quer ter a marca T-Flow aí na sua loja. Pede para falar nesse QR Code com o time de atacado, que eles vão te explicar como que funciona. Você vai falar com a loja, uma das lojas de atacado da T-Flow. E a terceira opção, para você que tem vontade de ser empresário, de ter o seu próprio negócio e ter o suporte de uma franqueadora de excelência aí na sua empresa, você pode ter uma franquia da T-Flow com todo esse suporte. É só pedir para falar com o time de expansão aqui no QR Code. E é claro que tem presente para o nosso convidado, tem presente da T-Flow para o nosso convidado. O Marcos vai ficar ainda mais estiloso para trabalhar por aí, para falar sobre sustentabilidade, para tirar as fotos lá no Mirassol. Então tem presente da T-Flow para o nosso convidado. Obrigado a todo o time da T-Flow pelo apoio e parceria de sempre. Presente bom, hein? Você vai gostar. Muito obrigado. Por nada. Pode colocar do seu lado aí. E, Marcos, pra gente começar, vou pedir pra você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre sua família, suas qualificações, pra gente entrar no tema aí do episódio. Bom, é bem simples, né? Meu nome é Marcos Freitas, sou fotógrafo do Mirassol voluntariamente há 9 anos e também sou engenheiro de produção, formação e especialista em sustentabilidade. E desenvolvo vários projetos envolvendo a parte de sustentabilidade, ESG. E tenho 36 anos e moro em São José do Rio Preto, sou de Jundiaí. Você é de Jundiaí? Sou de Cidade Jundiaí. boa, Jundiaí, né? Muito bom lá. Hoje o Mirassol tá no coração, mas você viveu a fase boa do Paulista lá em Jundiaí? Pegou a Copa do Brasil lá? Vivi. Até quantos anos você morou lá? Eu morei lá até 2001. Até 2001. 2001. E aí você já veio aqui pra Rio Preto, pra Mirassol? Eu vim pra Mirassol, depois eu mudei pra Rio Preto, depois que eu casei, há 3 anos. 3 anos casado. 3 anos casado. Bom, Marcos, e você falou, né? Você é engenheiro de produção, e da onde que veio seu interesse em se especializar em sustentabilidade? Por que você escolheu essa área para começar o episódio? Nós tivemos um desafio muito grande lá na empresa, né? Trabalho em uma empresa de implementos rodoviários, e no qual aconteceu essa demanda ali no começo da pandemia. Em questão principalmente de empresas listadas na Bolsa, no qual a empresa que eu trabalho
faz ali a venda. Então, eles começaram a questionar como que é a questão sustentável da empresa. E envios de relatórios de bancos, clientes, fornecedores, né? No caso, a gente chama de stakeholder. Stakeholders são as partes interessadas. Então, os stakeholders começaram a enviar muitos relatórios, muitos questionários para a empresa preencher. Que isso estava no começo na pandemia. Hoje já, assim, acho que 90% das empresas, elas enviam esses questionários para ter uma compra, né, segura, né, para se assegurar no mercado em questão da sustentabilidade, ESG, ODS, o que está sendo feito na parte ambiental, no social, de governança, entendeu? Quando as empresas vão comprar das grandes empresas, elas usam isso para ter uma garantia maior do produto, da credibilidade, para não ter risco de ter um problema. Isso Elas mesmo. vão nessa linha. Falando um pouquinho dessas siglas que você usou, né? Sempre a gente aqui no Growcast, a gente fala que a gente vai traduzindo siglas e linguagens que podem ser um pouquinho mais difíceis. Então você falou ESG e ODS, é ODS. isso? Primeiro, o que são as ODSs e depois você entra já na ESG, que eu sei que é uma parte fundamental aí na sustentabilidade. O ODS, ele surgiu em uma das COP, né? No caso, está acontecendo a COP 30 agora no Brasil. E uma das COP, lá em 2004, surgiu o ODS, um Acordo de Paris, né? Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 169 metas, 17 selos, 17 objetivos para se cumprir até 2030. Tá? Isso foi desenvolvido em 2004. 2004. Entre 2004 e 2005. Então, os países se juntaram, se reuniram, as principais potências do mundo, e colocaram alguns objetivos para cumprir até 2030. Isso. A gente está chegando, né? Você tem alguns desses objetivos que você saiba que já foram cumpridos e alguns que você olha e fala, esse aqui eles vão ter que acelerar muito para conseguir chegar? Olha, a regeneração da natureza hoje, ela está sendo muito difícil cumprir. Então, isso aí está sendo a pauta hoje nas COP, né? A parte de mudança climática, ela fala sobre, dentro dos ODS, fala sobre 1,5 graus da natureza. Já ultrapassou. Então, isso agora não tem como a gente voltar atrás para que isso diminua. Agora é fazer outras ações para conseguir manter. O ambiente, em geral, subiu 1,5 graus. Isso. Isso é na média? Como é que é? Quando você fala na natureza, pra gente que é leigo, quando a gente vê lá as calotas polares derretendo, floresta pegando fogo, isso que influencia diretamente? Isso influencia diretamente, é isso aí mesmo, você já falou a resposta. Isso é uma média geral, global. Entendi. E quando a gente fala de ESGs, quais são essas ESGs, o que significa e quais são o que as empresas precisam estar atentas, né, para conseguir cumprir todos os objetivos e as regras e as leis que o governo, não só brasileiro, mas o governo mundial coloca? Sim, o que acontece, né? O ESG, ele vem, ele está por trás de alguma coisa, ele está por trás da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é um macro, né, que está acima de um guarda-chuva. E aí, abaixo do macro, abaixo da sustentabilidade, tem os frameworks, são as ferramentas, né? São ferramentas para conseguir ali atingir os objetivos para atender o que os stakeholders estão solicitando e também as legislações, tá? Então, a parte da sustentabilidade hoje é o que nós estamos fazendo que vai comprometer a geração futura. O que nós estamos fazendo agora que vai comprometer a geração futura. Quando a gente fala de geração futura, só para não perder teu raciocínio, só um parênteses. A gente está falando de quantos anos para frente? Porque, por exemplo, a minha filha, ela é uma geração futura da minha. Só que ela já está aqui, ela já tem 1 ano e pouquinho e ela também já tem um futuro meio que prejudicado por essa mudança climática, ou a gente está pensando só em quem vai nascer daqui 30 anos? Não, negativo. A sua filha hoje, no caso, ela já vai sofrer com isso daqui 15 anos, 10, 15 anos, porque nós não sabemos como que vai ser o ar que a gente respira hoje. Nós não sabemos como que vai estar a água potável que a gente tem hoje. Nós não sabemos como que vai ser a energia que a gente tem hoje. Pode ser que seja uma energia limpa, pode ser que seja uma energia suja, né? Como que a gente está fazendo hoje, né? Essa questão da parte do meio ambiente.
E aí a questão da geração futura, né, que a gente sempre fala muito, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não faço parte. Nós também fazemos parte da geração futura. Daqui 15 anos nós também vamos fazer parte disso. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. A gente não tem que se preocupar amanhã ou deixar alguém vir cobrar. Isso é muito importante. Esperar alguém vir cobrar. Que nem a gente estava falando sobre os stakeholders, né? Os stakeholders começaram a cobrar. Não esperar eles virem cobrar. Então, para qualquer tipo, para qualquer nicho hoje de mercado, você pode já ter as ações. Você já vai estar se preparando. Isso é algo que tem que ter medo do que vai acontecer amanhã? Não. Você não precisa fazer também uma ação como se fosse uma empresa listada na bolsa, como se fosse uma empresa de grande porte, de médio porte, se você for uma empresa de pequeno porte, entendeu? Uma empresa de pequeno porte, que faturamento você acha que a gente pode considerar para ser uma empresa de pequeno porte, para a gente usar de exemplo? Olha, a questão do faturamento, eu acho que isso a gente nem coloca na mesa. Porque o que está em jogo é a questão do que ela está praticando mesmo, da parte de sustentabilidade, entendeu? Então, tipo assim, ela tem um faturamento de 1 milhão. Ela é de pequeno porte. Porém, ela compra matéria-prima de fora ou ela exporta. Ela pode exigir da empresa que vende para ela que essa empresa seja uma empresa que se preocupe com a sustentabilidade também. Sim. Às vezes ela está importando ou exportando. E ela é de pequeno porte. Ela não está listada na bolsa. Não tem capital aberto. Porém, ela está sendo cobrada. Sim. Por questão da sustentabilidade em si. Quando a gente fala de empresas menores, fala pra gente, vamos colocar assim, 3 ações que com certeza, ações práticas, que a empresa de pequeno porte pode fazer. Porque às vezes o empresário ele não se preocupa muito com isso, porque ele fala, eu sou muito pequeno. Eu falei, às vezes o empresário, a maioria, fatura 50, 60, 70 mil reais por mês, não chega a 1 milhão no ano, 100 mil reais no mês, e às vezes é um produto com margem boa, ele ganha um dinheiro bom, só que ele não está preocupado, porque ele acha que ele não pode ajudar, ele não consegue. Ele busca roupa em São Paulo e vende aqui em Rio Preto, o que ele pode ajudar na sustentabilidade? Então, quais são ações que o pequeno empresário pode tomar para contribuir na sustentabilidade? Hoje, o que ele pode tomar, né? Porque só voltando um pouquinho na parte do ESG, né? Nós temos 3 escopos. Tem o escopo 1, escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 está voltado para a parte das emissões fugitivas, dos gases que a gente libera. Extintor, ar-condicionado, carro, ônibus, caminhão. Então, tudo isso entra nas emissões fugitivas. E aí nós temos o escopo 2, ele entra a parte da energia, a eficiência energética. E o escopo 3, ele entra a parte de matéria-prima, fornecedores. Né? Então, essa questão dos fornecedores, qual tipo de matéria-prima que ele está comprando? Está vindo com uma garantia que a empresa que ele compra, ela faz alguma ação sustentável? A energia, será que eu estou consumindo uma energia limpa ou uma energia que ela degrada o meio ambiente? O que é uma energia limpa? Energia limpa, a gente pode falar que é uma energia de fotovoltaica, tá? Ou uma energia que a gente pode comprar no Mercado Livre, que ela já vem de uma energia eólica, uma energia de biocombustível, ou é uma energia que vem biomassa. Falando da fotovoltaica, que são as placas solares, né? Sim. Quando elas começaram, o pessoal começou a colocar placa fotovoltaica, era algo que compensava muito. E hoje em dia eu falo porque até recentemente eu fiz orçamentos para colocar placas na minha casa, conversei com pessoas que têm, meu pai tem na casa dele, tudo, ainda compensa, só que todo mundo está falando, inclusive as lojas de placas solares, que o governo tem dificultado cada vez mais através de pedidos das grandes companhias de energia. A gente entende, tem os encontros, a COP, tem as leis, que o governo deveria ser o principal interessado em cada vez mais pessoas terem as placas fotovoltaicas. Por que às vezes a gente percebe que não está sendo isso que está sendo realmente seguido? Que está sendo tentado dificultar as pessoas a terem a própria energia no telhado da sua casa? Olha, o que eu enxergo nessa parte aí, que eu já vi muito caso desse, eu acho que é a questão da parte de taxa.
Porque tem muita importação. Muita importação, principalmente da China. Tá? Equipamentos eletrônicos para fazer a montagem das placas, eu acredito que seja por causa disso. Porque o Brasil ele não tem eficiência para produzir a placa. Assim, eu falo ela 100%. Então tem que comprar os equipamentos, componentes para fazer a montagem dela. Eu acredito que seja isso. Você falou, o governo taxa esses componentes para dificultar. Isso. Mas qual que é a intenção dele em dificultar? É só por conta do imposto que é pago na conta de energia? Seria essa a lógica? Seria essa. Que aí é onde a gente às vezes fica decepcionado, né? Porque é cobrado, as empresas tentam seguir, as pessoas tentam economizar dinheiro e, consequentemente, melhorar a qualidade da energia, uma energia limpa. E aí o governo às vezes atrapalha pensando sempre no imposto ali. Sim, uma energia limpa que nunca acaba, né? É o sol. É o sol. É o sol, exatamente. Falando sobre o ESG, eu interrompi teu raciocínio, fale um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que é um dos principais assuntos aqui do episódio, da ESG. O ESG, então, ele também surgiu na COP, tá? São três... É uma sopa de palavras que a gente fala, né? Que até um tempo atrás a gente falava que era tendência, hoje não. Hoje é realidade. Hoje está na mesa, né? Hoje está na mesa de negociação, até mesmo de venda de qualquer tipo de produto, tá? Na hora que tem a negociação, a pessoa, ao invés de perguntar ali qual que é a qualidade do produto, prazo de entrega, já pergunta diretamente quais são as suas ações sustentáveis. E aí, por isso que eu falei, né? A parte de sustentabilidade tem os frameworks. E um dos frameworks é o ESG. ESG. Environmental, Social, Governance. Ambiental, Social e Governança. Governança entra mais na parte econômica. A parte de investimento, de bens, aquisição de bens, serviços mesmo, né? Que isso mostra ali o dinheiro na mesa. Essa questão. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu vou investir em sustentabilidade, mas qual que é o retorno? O retorno é é imediato. Você vai mostrar ali de forma transparente, eu começo sempre pela governança, porque é onde mostra a parte transparente, que vai mostrar a sua reputação lá na frente da empresa. Vai mostrar o que você está fazendo. Não adianta eu ter um relatório e deixar ele guardado, ou não adianta eu ter um relatório e só mostrar foto. Tem que ter conteúdo do que estamos fazendo em questão de números. Beleza, eu tenho lá mulheres no meu setor com cargos de liderança. Ok. Mas e na prática? Tá? Isso na parte de governança. A parte social, ela entra mesmo a parte de educação, a parte do que nós estamos fazendo na sociedade, comunidade, hospitais. Tá? E tem os incentivos nisso. Como que a sustentabilidade impacta na parte social? Na parte social? Isso. Olha, assim, se você fazer muita coisa na parte social, né? Isso eu falo assim, vamos dar um exemplo. Eu vou cuidar só da parte social, mas eu não vou cuidar do meu interno. Social externo. Porque tem o social interno e o externo. O externo é a comunidade, sociedade, né? As famílias carentes e tal. E no social interno, o que nós estamos fazendo no social interno? Será que eu estou tendo um salário digno para o meu colaborador? Será que eu estou tendo um refeitório para ele almoçar decente? Um EPI para ele trabalhar? Porque tem muito caso que, né, por exemplo, eu compro, por exemplo, lá um papel de uma empresa e onde ela tem lá análogo escravidão. Isso aí faz com que a minha empresa vai ser manchada. Não vai ser a empresa que eu compro. Você tá entendendo? Se todas as empresas que compram o papel, a matéria-prima dela, deixassem de comprar até que ela se regularizasse e deixasse de ter práticas análogas à escravidão, com relação à carga horária, condições de trabalho dos funcionários, automaticamente ou ela teria que se regularizar ou ela quebra. Isso. E aí o que acontece hoje? As empresas ajudam essas empresas menores a crescerem nesse sentido, na parte sustentável. Vai lá, faz um incentivo, e isso aí entra como um retorno financeiro na parte de incentivo fiscal, entendeu? E aí, na parte ambiental, saindo do social, indo para a parte ambiental, tem as legislações ambientais. O que eu estou fazendo com o plástico? O que eu estou fazendo com a água? Qual que é a quantidade de água que eu estou reciclando? Então, tudo isso hoje entra. Né? E o governo tem incentivos para as empresas que se preocupam com a sustentabilidade? Tem incentivos. Quais são os retornos financeiros que a empresa pode ter também, pensando nisso? São a questão dos incentivos fiscais.
Tá? Isso entra nos incentivos fiscais. Você tem No algum imposto exemplo? de renda, né, isso aí é abatido em impostos. Né? Você vai investir, mas você vai ter um imposto, uma taxa mais baixa do imposto. Tem tudo isso aí. E os bancos, você falou em investimento, né? Os bancos hoje eles já fazem um incentivo a você ter, por exemplo, ali uma energia fotovoltaica, a você ter ali um investimento verde, né? Você faz lá uma área degradada, por exemplo. Você vai lá e investe em fazer o reflorestamento. Então tem tudo isso aí dentro da parte também dos bancos, desse investimento, entendeu? Entendi. Quando a gente fala de parte social, né, eu vejo que a sustentabilidade ela tem tanto a parte indireta, que nós como pessoas não percebemos, que é tudo isso que está acontecendo, pensando daqui 30, 40, 50 anos e a gente nem pensa nisso. E tem essa parte direta, que é o reflexo direto em as empresas proporcionarem melhores condições. Você tem algum exemplo de uma empresa que você conhece? Se puder citar o nome bem, se não puder, não precisa, mas que fez um grande trabalho com relação a isso e colhe bons frutos devido a isso? Sim, a Natura ela fez uma questão dos plásticos, de reaproveitamento interno de plástico, e também a parte de água, de 100% reaproveitamento da água. Então ela não libera água na atmosfera, no meio ambiente, no caso, né? Ela reaproveita 100%. Que legal. Isso gera um impacto tanto financeiro para ela, quanto para o meio ambiente, para as pessoas. O Boticário, eu trabalhei como supervisor de algumas franquias do Boticário. E o Boticário ele tem uma ação que quando você leva um vidro, um frasco de perfume, de qualquer... De perfume com certeza. Mas você leva lá, você tem um desconto para a sua próxima compra. Tem o descarte. Não é sempre que tem esse desconto, mas você tem um descarte ali. Esse descarte para a empresa é bom por alguns motivos. Primeiro, você tem um material ali para você reaproveitar, para você reciclar. E segundo, você sabe que o teu cliente, se ele está levando um vidro vazio, é porque o perfume dele acabou. Então, automaticamente, isso te gera uma possibilidade de você fazer uma nova venda. Então, as empresas, né? A empresa é feita para dar lucro. Empresa que não dá lucro, quebra. A menos que seja algo filantrópico, uma ONG. Sim. Mas a empresa consegue pensar no meio ambiente como um todo, também refletindo no seu lucro, né? Então, Sim. Isso aí vai ajudar como um todo. Tem um termo que eu ouvi falar, eu quero que você me traduza ele. O que é essa taxonomia? É taxonomia mesmo que fala? Taxonomia. Que a partir de 2026 a gente tem que estar de olho. Explica pra gente. A taxonomia, ela entra diretamente no inventário de carbono. Então, por exemplo, hoje muitas empresas estão se preocupando com isso por causa da taxa que vai ter que pagar. O que é esse inventário de carbono? É um inventário de carbono em cima dos 3 escopos que nós falamos agora há pouco, né? O escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Emissões fugitivas, a parte de energia, eficiência energética no escopo 2 e relação com fornecedores, tá? Avaliação de fornecedores, que é o escopo 3. Então, isso aí mostra o tanto de carbono que está sendo eliminado na atmosfera pela empresa. Então, isso aí é feito por uma ferramenta da FGV, tá? E essa ferramenta hoje ela mostra o tanto de carbono que está sendo eliminado na atmosfera por qualquer tipo de empresa. Ah, minha empresa consegue fazer isso? Consegue. É tudo feito uma medição com dados reais, tá? Ah, mas como que eu vou medir a avaliação de fornecedores? Toda matéria-prima que chega é feito um cálculo em cima daquilo ali. A não ser que você tenha uma comprovação que você comprou essa matéria-prima que foi fabricada com baixo carbono ou com 0 emissão de carbono, que isso tem muito também. Então, isso aí vai mostrar o tanto de CO2 que você está eliminando na atmosfera. Vamos dar um exemplo que a minha empresa ela elimina 9 toneladas de CO2 na atmosfera. Ela vai ter que pagar uma taxa mínima. Agora, se ela eliminar mais de 10 mil toneladas, já é um outro valor. E aí isso tem valor ali de 100 mil reais de até alguns milhões, né? milhões. Até conversando com
numa outra área, né, um amigo da parte jurídica, tem algumas empresas já que estão se especializando em fazer essa regularização, porque assim como a energia tem um mercado livre de energia, o carbono vai ter algo parecido, né? Isso mesmo. Nessa questão da geração de carbono ou na contrapartida, vai ter isso, né? Isso, já foi aprovado também, né? Eles estão regularizando esse crédito de carbono no Brasil. Crédito de carbono, esse é o termo, isso mesmo. Já estão regularizando o crédito de carbono no Brasil, que ele vai se tornar uma moeda. E uma moeda de muito valor. Uma moeda de muito Porque valor. quem tiver o crédito positivo, as empresas que não conseguem, ela vai comprar esse crédito. Eu não sei se o termo literal seria Isso, comprar, isso mesmo. mas vai ser isso quase com o mercado livre de carbono, né? Vai ser bem interessante. Vamos dar um exemplo que eu tenho uma empresa que ela emite lá 50 toneladas. Eu posso comprar o crédito positivo De quem e abater nessa eliminação. E isso tudo tem certificações. E quanto mais certificações a empresa tiver, o grau dela de conhecimento no mercado é melhor. Reputação, até mesmo negociações, vendas, tudo isso, marketing. O marketing ESG hoje ele está sendo o mais procurado. O marketing ESG. Por que eu digo isso? Por causa da transparência. Porque se você não for transparente, eu pratico a sustentabilidade. Mas eu tenho que ser transparente. Porque o ESG eu posso praticar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas e ali? Como você vai comprovar isso? Porque o maior desafio da sustentabilidade, o ESG hoje, Guilherme, é a mentalidade das pessoas. É a cultura. E nós não temos essa cultura. Entendeu? Nós não temos essa cultura. Eu falo isso com propriedade porque quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas ficam assim, tipo, o que é isso? Onde eu já ouvi isso? É como se você estivesse falando outro idioma mesmo. Em rádio, televisão, só que a gente nunca teve o foco. A gente não presta atenção. Não Isso presta é atenção. Acontece um desastre lá no Rio Grande do Sul, a gente pensa assim aqui, nossa, ainda bem que foi lá, mas pode causar um impacto dentro da minha casa e eu não estou sabendo. Principalmente, por exemplo, na comida. Vai faltar comida porque causou um impacto. Acho que foi o arroz que fechou, faltou, arroz. né? Por conta que é lá no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, a gente não tem... É por isso que eu falo, a gente não tem essa cultura, tá? Por causa disso. A gente vê acontecendo as coisas lá fora, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E a gente acaba pagando também por isso. Perfeito, faz muito sentido. O quanto que isso, que é um tema muito importante na sustentabilidade, o quanto o agro prejudica a sustentabilidade quando ele não é feito de forma correta? O quanto que isso acontece? E outra pergunta já para você ter um raciocínio só. A questão dos bovinos realmente é um grande causador de aquecimento global? Isso é real e por quê? Isso é real. Infelizmente tem isso aí sim, né? Justamente por causa dos gases que eles soltam, isso aí é normal, né? Não tem o que a gente fazer hoje, né? Nós temos como diminuir isso? Temos. Vamos... Mas só diminuindo o consumo de carne. Só diminuir. Porque... Não. Tem como diminuir também os gases, porque isso é através da alimentação. E hoje nós temos alimentações, por exemplo, que tem ali uma questão sustentável. Criadores de gado, então, podem ajudar nessa diminuição com alimentação diferente. Com alimentação diferenciada. Qual que seria essa alimentação? A alimentação ela é feita com matéria-prima ali para fazer a ração do gado, que já é uma ração sustentável, que ela é de baixo carbono. Só que provavelmente ela é mais cara. Ela é mais cara. E aí ele vai aumentar o valor da arroba, que vai aumentar o valor da carne na mesa do consumidor. Na hora que você vai chegar lá na sua casa, você não vai comprar aquele tanto de carne que você comprava antes. Entendi. Então é um efeito cascata ali, Sim. né? E aí a gente falou aqui de criadores de gado, isso é algo que é um fato, mas e o agro? Porque o agro, num país como o Brasil, ele é um do que puxa a economia aí, uma das grandes locomotivas da economia é o nosso agro. E o agro, muitas vezes, ele é um dos vilões aí da questão sustentável. Sim. Em quais setores, quais são os fatores que o agro poderia melhorar que hoje está prejudicando demais? Eu acho que é a energia fotovoltaica. Eu acho que dá para ter um investimento muito alto sobre isso. Um investimento que seja até vindo de, tipo assim, de cobranças do governo. Eu acho que poderia ter. E também a parte de água. A parte de água também. Porque às vezes a gente acha que não causa muito impacto nisso, mas causa um grande impacto. Explica um pouquinho melhor o que é essa parte de água. Reaproveitamento da água mesmo. O reaproveitamento da água. Como que eles podem fazer esse reaproveitamento? Chuva. A água da chuva, você ter
mecanismos para aproveitar melhor essa água da chuva. Isso. Já que você tem uma grande área verde ali que a água tá caindo e... Ou até mesmo nos currais, porque eles fazem as limpezas dos currais, eles reaproveitam 100% da parte de fezes, por exemplo, né? Para adubo e tal. E por que não reaproveitar essa água também? Entendi. Faz sentido. Falando um pouquinho sobre... tem um termo em inglês que eu vou querer que você explica, que são as mentiras verdes, né? O que são essas mentiras verdes? Qual que é o termo em inglês que é mais famoso aí no mundo, no meio do sustentável? E quais são as mentiras verdes que o pessoal conta? Hoje tem muita mentira verde na internet, né? Você entra, às vezes, em um site de uma empresa multinacional e você olha lá que ela tá falando que tem cargo de liderança feminino, um percentual... E hoje tem muito disso. LGBT, masculino, feminino, salário digno. Essas coisas ali são coisas que vai mostrar que a empresa é segura para você fazer um investimento, comprar. Só que se ela não estiver fazendo certo, ela está cometendo essa mentira verde, que se chama greenwash. Então não adianta eu falar assim, ó, eu tenho, eu faço, e tá pintando a grama de verde. Ela só tá falando pra fora, mas ali dentro é mentira. Isso. Entendi. É isso aí mesmo. É pintar... A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de futebol, né? Com aqueles gramados ruins que o pessoal passa aquela tinta verde pra fingir que tá bom. Entendi. E tem a horta na laje, né? Não adianta, né? Eu falar que eu tenho horta na laje lá. Isso aí não cola. Esse termo é um termo novo pra mim. O que é horta na laje? A horta na laje? Você tá mentindo, né? Não tem como. Você não vai fazer uma horta na laje. Entendi. Não tem como. Você precisa do solo. Entendi. Pra gente fechar o assunto sustentabilidade, eu queria... tá acontecendo a COP30, né? Se eu não me engano, começou dia 10 de novembro agora, lá em Belém. Tá sendo aqui no Brasil. Vai até o dia 21 de novembro. A data que a gente tá gravando esse episódio, então a COP ainda está acontecendo. O episódio vai ao ar daqui 3 semanas, provavelmente. Então, só pra localizar o pessoal que tá nos ouvindo ou assistindo. E na COP30 desse ano, tem algo que você possa destacar? Alguma coisa que foi falada? Alguma lei que foi definida? Um acordo que foi feito? Tem a questão da taxonomia, tem a questão da parte da economia circular. Economia circular por exemplo, eu gero lá o meu resíduo da minha casa. E aí eu coloco numa sacolinha e tá tudo certo, né? Aquilo que sobra ali. A comida, o plástico, o papel, né? E esses resíduos, rejeitos, eles vão para algum lugar. Para que lugar? Às vezes a gente nem sabe, né? E por que não fazer uma economia circular? Reaproveitamento do aço, do plástico, do papel, do papelão. E às vezes a gente está dando um direcionamento errado. Por que não fazer uma economia circular interna? Isso para as empresas. De fazer o reaproveitamento 100% desses tipos de resíduos, né? A gente nem fala lixo mais, porque o lixo hoje não existe, né? Hoje a gente fala resíduo mesmo. Resíduo e rejeito. Rejeito, comida e resíduo são plásticos e tal. Então, por que não reaproveitar 100%? Hoje mesmo na China tem máquinas que eles fazem reaproveitamento de tudo. Tudo é triturado, moído, transforma em novas peças, novos modelos, né? E essa questão também da economia circular está sendo muito... está sendo uma pauta na COP30 por questão do plástico mesmo. Hoje o plástico, ele demora muito para degradar. Tem plástico São hoje mais que de 100 anos, né? Demora 450 anos. Né? Claro que a gente não vai viver 450 anos para ver se isso é real, mas são comprovações... Estimativas ali que são feitas. Feitas por universidades. Tá? Então, isso é muito importante que está sendo falado lá, principalmente a mudança do clima, né? Essa questão de desmatamento. Isso aí faz uma mudança no clima. Aí tem os corais. Os corais, eles estão morrendo. Os corais dentro do mar, ele faz com que gere o oxigênio. E às vezes a gente não sabe disso, né? São detalhes. E isso é muito importante para sobrevivência, não somente lá no mar, mas também nós. Sobrevivência humana, sobrevivência... De todas as espécies em geral, todas, né? Dos animais, tudo. Entendi. Entendeu? Marcos, esse assunto, eu acho que a gente teria pautas para ficar aqui horas e horas falando, mas até para as pessoas que
se interessaram e querem saber um pouco mais, antes da gente dar um cavalinho de pau aqui e mudar completamente o rumo da conversa, quem quer te seguir nas redes sociais e saber mais sobre sustentabilidade, fala para o pessoal aí o seu @ no Instagram, você tem alguma outra página que você posta conteúdo, fala sobre isso? Então, hoje é no meu pessoal mesmo, né? Marcos Freitas, _oficial, esse é o @ lá. Então, segue lá, a gente sempre tá falando várias coisas sobre sustentabilidade e isso é algo que é muito importante. Mesmo que você não faz parte de processos sustentáveis, nós precisamos saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, não adianta a gente falar e virar as costas. A gente tem que falar e continuar falando para mudar a mentalidade, cultura das pessoas. Isso é muito importante. Hoje, as crianças na escola, às vezes, já estão aprendendo algo sobre isso e chega em casa e fala pra gente, ó, fecha a torneira que tá gastando muita água, vai acabar com a água do mundo. Isso é real. Isso é real, que às vezes a gente não... Com o nosso dia a dia, que a gente já percebeu que o dia hoje não tem mais 24 horas. Tem menos. A gente não tá dando conta de fazer o que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante, a gente, às vezes, parar um pouco e pensar, será que estou gastando muita energia? Será que estou gastando muita água? Não é só questão do bolso, mas também pensando no futuro. Perfeito, Marcos. Excelente, a explicação fácil, clara aí para quem é leigo no assunto, assim como eu não me considero totalmente leigo, tenho uma pequena base, mas assim, falta muita coisa e a gente tem que se interessar mais. Eu acho que a chave é isso que você falou, de nós nos interessarmos mais sobre esse assunto sustentabilidade, né? A gente não esperar acontecer algo para falar sobre. E agora, que foi através ali que a gente se conheceu, né? Você que é fotógrafo lá do Mirassol, vou pedir para você falar um pouquinho dessa história ali com o Mirassol, alguns bastidores mais antigos dessa revolução que foi causada. Só que antes da gente entrar nessa parte do Mirassol, do Marcos ser fotógrafo, eu quero falar da nossa outra parceira aqui no Growcast, que é a Roy Produtora, produtora da qual eu sou sócio. E se você, empresário, quer mudar a forma que a sua empresa é vista, a forma que seu conteúdo é produzido, seu conteúdo audiovisual, tá aparecendo aqui um QR Code na tela. Aponta a câmera do seu celular, fala lá com o nosso time comercial da Roy, que nós vamos entender a necessidade do seu negócio e vamos te ajudar a transformar realmente a forma que as pessoas enxergam você, o seu produto, a sua criação de conteúdo, o serviço que você presta. E foi lá, através da Rowe, prestando serviços lá no Mirassol, que a gente se conheceu, né, Marcos? E você já é fotógrafo ali do Mirassol faz bastante tempo. Só para eu saber, como curiosidade, ali, fotógrafo é só do Mirassol? É algo que você faz só ali? Você também trabalha com isso? É uma outra profissão que você tem? É só um hobby? Como que é? Explica um pouquinho mais e já há quanto tempo que você está fazendo esse trabalho ali com um time aí que virou o xodó da região? Vou contar do início, né? Eu tirava foto, tiro ainda, né? Fotos de eventos da igreja, sou católico, e tiro fotos de eventos da igreja e tal. E um dia eu estava passando lá na frente do estádio, conversei com o assessor, falei para ele que gostaria de fazer umas fotos. Foi logo quando o Mirassol subiu, eu estava participando da torcida organizada, Fúria do Leão, né? Tenho muitos amigos lá na torcida. E então foi aonde que surgiu essa paixão pela fotografia do futebol. Me deram a oportunidade de eu estar dentro do campo, fotografando ainda quando não tinha CT, foi em 2016, como eu falei, tinha acabado de subir, né, para a Série A do Paulistão, e durante a Copa Paulista de 2016 ainda, eu já estava fotografando dentro do campo, voluntariamente. Então, realmente é algo que você faz sério, porque são fotos aí que estão rodando no Brasil, suas fotos ali pelo Mirassol, só que é algo que você faz de maneira voluntária, pela paixão que você tem ali pelo clube. Foi algo que começou assim e continua assim. E como foi para você viver essa mudança do Mirassol? De um time que estava disputando Copa Paulista, Série D, Série C, e de repente está em quarto lugar no Brasileirão, com chance de classificar para Libertadores? Olha, assim, eu fico até emocionado quando eu falo sobre isso, porque eu vivi ele desde quando não tinha nada. Não tinha nenhum calendário nacional. Então, hoje é muito gratificante ver tudo isso acontecendo. E a gente tá ali dentro, a gente acaba se acostumando como se fosse tudo normal. Porém, na hora que a gente para pensar, a gente vê que não é normal. É algo que está acontecendo e com certeza vai acontecer muito mais coisa lá dentro ainda. Isso é muito interessante. Você estava me falando que você estava ali numa época em que a academia dos jogadores,
o pessoal trazia os aparelhos para treinar no campo, né? Como que era isso? É inimaginável isso hoje. Isso mesmo. Os aparelhos eram levados para o campo, né? Uma área atrás ali dos gols, e era feito tudo ali. Todo tipo de exercício era feito tudo ali dentro do campo. Ali no Maião. Ali no Maião. Cara, impressionante pensar nisso, né? Porque hoje o clube... Uma história que tá falando aí, agora que o Mirassol tá em evidência, todo mundo, essa história que a gente aqui na região já conhecia, da venda do Luiz Araújo, que foi construído o CT. As pessoas estão batendo muito nisso, mas a gente acaba esquecendo de pensar, tá, mas e antes disso tudo acontecer, como que era? Como que era para essas coisas acontecerem? Então, dentro do campo ali, no sol, o pessoal treinando, fazendo musculação. Sim, é muito interessante, né? As pessoas perguntam muito sobre isso. Como que era? Por que chegou nisso? É por causa da gestão. A gestão sempre foi a mesma, com aquele direcionamento. E sempre nada de dar o passo maior que a perna. Eu sempre vi isso ali, sabe? Com aquela integridade, com aquele direcionamento único, sem pensar, tipo assim, vamos pensar um pouco mais. Né? Eles sempre tiveram a cabeça no lugar. Muito pés no chão, né? Muito. A gente vê porque tem dirigentes de clubes aí que o clube começa a aparecer um pouquinho, eles querem virar estrela, popstar. E o do pessoal aqui do Mirassol, o Juninho, o Rodolfo, eles são totalmente o contrário. Sim. Eles são low totalmente profile, ocultos. eles não aparecem, o negócio deles é o time em evidência. Então, é impressionante mesmo quanto o time se tornou o foco, né? E pra você, essa sensação, esse sentimento, você deve ter vivido algumas vezes aí nesses últimos anos que o Mirassol vem conquistando títulos de divisões inferiores, vem conquistando acessos, vem tendo destaque. Qual que é um jogo assim que você tem... Fala um que seja óbvio, que todo mundo vai saber qual foi, e um jogo que você lembra com muito carinho, daqueles que são pouco falados, mas que você tem um carinho especial. E por quê? Um jogo óbvio que todo mundo sabe é o jogo em 2018, no Campeonato Paulista, que na última rodada o Mirassol estava caindo no último jogo. Em 43 minutos, o Alisson Mira fez um gol e consagrou a permanência do Mirassol na Série A. Porque eu não sei como que seria hoje se ele tivesse caído. Não sei. Ninguém sabe, né? E aí fez o gol, se manteve e foi só prosperando. Não somente o time profissional, mas também a base. A base já começou também a ter um processo ali diferenciado, como sempre teve, né? Não tô menosprezando nem diminuindo, porque sempre teve um trabalho muito íntegro também. Mas quando o time tá na Série A do Paulistão, é diferente porque meninos, eles vão querer estar ali para talvez ter essa oportunidade. Um time na segunda divisão, às vezes os pais vão levar para times de outras cidades, de outra região. Tem essa questão da procura também, né? Tem. Eu falo porque eu sou palmeirense, né? E palmeirense e Mirassol, né? Tem os dois agora no coração. Mas a base do Palmeiras, que sempre foi sucateada, nunca revelou ninguém, quando um trabalho sério começou a ser feito, os pais dos meninos procuram o Palmeiras. Foi o que aconteceu com o Estevão. A hora que ele ia sair do Cruzeiro, todos os times queriam ele. Ele quis ir pro Palmeiras, porque o pai dele sabia que ali o processo ia ser bem feito. O Mirassol, aqui na região, no interior, tem se tornado isso. Pô, eu quero que meu filho esteja ali. Por quê? Porque ali ele tem mais chance de virar jogador. Tem gestão, tem disciplina, tem regra e tem possibilidade de aparecer. Imagina agora na Série A. Então, por isso que esse gol ali em 2018 do Alisson é tão valorizado, né? Eu sinto isso, que foi muito valorizado. E como você acabou de falar, a questão dos jovens, né? Eu acho que o Mirassol hoje é uma vitrine para essa juventude hoje, na região e também para o Brasil inteiro. Com certeza. Com certeza. Agora, o outro jogo que você falou, né? Que ficou, acho que que ficou é mais marcante, conhecido aí. que é conhecido, foi no jogo na Copa do Brasil contra o Grêmio. 3-2, né? 3-2 de virada. Tava chovendo no dia ou não tava? Choveu Eu no lembro que dia. esse jogo eu assisti pela televisão, mas eu falei, cara, o Mirassol tá ganhando do Grêmio. Foi um Sim. impacto, assim, pra gente. Eu acho que isso aí foi um grande impacto, onde que o pessoal começou a enxergar o Mirassol com outros olhos. E teve jogador expulso, né? Teve jogador expulso. Foi Eu lembro desse jogo. Esse mesmo. E o Camilo jogava aí ainda, fez... Camilo. Eu acompanho, o pessoal fala, tamo ali todo jogo agora, mas antes eu já acompanhava. E pra gente que é aqui do estado de São Paulo, infelizmente, quem é palmeirense tem uma memória péssima com o Mirassol e uma goleada, né? Nossa senhora, aquele 6-2 judiou, que foi, se eu não me engano, em 2013. E o Palmeiras com um time muito ruim, o Mirassol foi e atropelou 6-2 no primeiro tempo. A gente foi acostumando com o Mirassol jogando com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, mesmo não estando na primeira divisão do Brasileiro, mas estava no Paulista há muito tempo. E eu acho que o pessoal do Brasil, nesse jogo contra o Grêmio, olhou e falou assim, cara, mas que time é esse? E nós aqui do estado de São Paulo não ficamos surpreendidos do Mirassol tá ganhando do Grêmio.
A gente ficou feliz. Isso mesmo. Mas surpreso não, porque ele já tinha ganhado do Palmeiras, já tinha... Eu não lembro se já tinha ganhado dos outros times, eu sei que o Palmeiras foi o primeiro grande que o Mirassol ganhou. Aí esse ano bateu em todo mundo aqui no Maião, ganhou, atropelou o São Paulo, atropelou o Santos, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras agora no jogo do Centenário. Sim. Então o time se consolidou, né? E tá sendo muito legal viver isso esse ano aqui no Maião. Não, muito bom, muito bom. Isso é gratificante para todo mundo, né? E o mais interessante ali é a sintonia de todos lá dentro. Desde do porteiro até a mulher da cozinha, até o roupeiro, até o time, o elenco inteiro. Então, isso é muito gratificante. Tá sendo muito legal mesmo acompanhar de perto, né? E qual que seria um sonho aí, pensando pro Mirassol nos 2 próximos anos? O que você acha que seria o próximo passo? Eu acho que é a Libertadores, né? É a permanência na Série A, isso com certeza, né? Que é o primeiro passo. Que já foi atingido. Permanecer, né? Eu falo nos próximos anos também. Se manter, né? Se manter, Que o time provavelmente vai ter muita proposta, sai jogador, vem jogador. que é normal. Normal. Que é normal. Às vezes a gente fica pensando, né? Pô, mas não pode acontecer isso. Mas é normal. Mas é normal. Claro. E a gente que tá ali nos bastidores ali, a gente vê muita coisa, né? E a gente acaba se acostumando. A gente ouve muito isso aí. Pô, mas se ele for embora? E aí, o que vai acontecer? Não, é normal. É normal. O Mirassol achou o Chico lá no Paraguai, que achou, ninguém tava olhando. Então é ter esse processo bem feito para que a estrutura do clube se mantenha, né? Não depender de um jogador específico, mesmo com o treinador igual o Guanais, que é um treinador que o Mirassol achou ali excelente, vai ser muito assediado, tomara que ele fique pelo projeto da Libertadores, a gente que é torcedor ali, mesmo que a gente preste serviço, a gente tá ali torcendo, a gente torce pra ele ficar, né? Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente poderia ter conversado hoje sobre o Mirassol, sobre sustentabilidade, ou passamos por todos os assuntos? Não, eu só queria deixar uma mensagem aqui para a diretoria do Mirassol. Claro. É muito importante a gestão que eles estão fazendo, uma gestão sólida. Não tem uma gestão, como a gente falou, que está saindo dos trilhos, está com o pé no chão. Então, eu parabenizo a gestão. É uma gestão muito importante que o Mirassol está recebendo deles e que isso continue aí por muito tempo. Amém. É bom demais ter o Mirassol na Série A aqui na região. É um programa em família que a gente tem, o estádio lotado, muita mulher, muita criança, um ambiente gostoso, né? Todo mundo amigo ali. E se tornou realmente um programa da região, a galera da região inteira torcendo e vivendo essa experiência com o Mirassol. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi um prazer bater esse papo com você. Estaremos juntos nos jogos aí, torcendo, trabalhando. E, claro, desejo muito sucesso na sua vida pessoal, na sua carreira profissional, principalmente com essa questão sustentável, que a gente espera que todo mundo entenda a importância de se fazer um grande trabalho na sustentabilidade no mundo, né? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu esse episódio inteiro, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, está aparecendo aqui para vocês o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Spotify. Se inscrevam no canal, assistam os episódios anteriores, acompanhem os próximos. Se tiverem sugestões, mandem aqui, a gente é muito aberto a sugestões. Mas espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado e tchau!